Olá amigos, bem-vindos ao canal Auto Electronics. Neste vídeo apresento para vocês um conceito em automação para controle de temperatura. Esse projeto é muito empregado em dispositivos eletrônicos, motores elétricos e em ambientes que necessitam de uma temperatura controlada, garantindo maior segurança, vida útil, rendimento e até economia do produto que está sendo controlado termicamente. Esse projeto é também aplicado em processos industriais e também pode ser utilizado como trabalho de conclusão de curso, seja ele técnico ou superior. Mas antes disso, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá! O que é esse projeto? O que ele consiste, de modo geral? Ele é um controlador de temperatura. Ele pode controlar a temperatura de um ambiente, ele pode controlar a temperatura de algum dispositivo, onde não, por norma de um determinado fabricante ou com um determinado processo industrial, não pode ter uma temperatura elevada ou uma temperatura muito baixa, Então você pode controlar tanto para temperatura para aquecimento, caso a temperatura abaixe muito, ou você pode estar utilizando, que acredito que seja a maioria dos casos, uma temperatura alta onde você precisa de um processo aí de refrigeração, ok? Bom, o que é utilizado nesse projeto? Quem vai realizar todo o controle, toda a lógica de controle é o nosso Arduino, que no caso o cara-chefe aqui é esse microcontrolador, o ATmega 328. Aí eu tenho aqui um display, onde nesse display aqui é que vai estar a informação do valor da temperatura, Então vai ser o nosso monitoramento. Aqui eu tenho um potenciômetro para regular o contraste do display. Então esse potenciômetro ele só é instalado aqui nesse nosso protótipo para o controle do contraste do display. Aqui eu tenho o meu sensor, um DHT11. Esse sensor aqui é ele que vai medir a temperatura. Então ele tem aqui, se nós pudermos acompanhar, ele tem aqui o 3 pinos, a alimentação dele GND, o VCC do outro lado, e no meio aqui o pino do meio é o pino que representa aí vai mandar o sinal lá para o microcontrolador, que no caso nós utilizamos aí o pino 7 lá do Arduino. Aí eu tenho um LEDzinho aqui para indicar aqui a minha temperatura para duas situações. Esse LED vai funcionar se ele ficar somente ligado, ele vai indicar que a temperatura está tudo ok, não teve nenhum superaquecimento. Se ele começar a piscar, é porque a temperatura que nós colocamos lá como set point, ela saturou. Então, quando tem essa saturação de temperatura, indicando que tem um aquecimento elevado em cima desse nosso componente, o que vai acontecer do sensor, Ele vai estar piscando, para indicar a pessoa que está monitorando aí já ficar ciente que está tendo um superaquecimento, ok? Daí aqui vai ser o nosso, que nós vamos utilizar como exemplo aqui, o nosso ventilador, A turma também conhece como cooler, ventoinha, enfim, tudo fan, tudo a mesma coisa, ok? E esse relé aqui é ele que vai jogar a alimentação. Como minha ventoinha trabalha em 110 volts, E o Arduino ele é uma alimentação de 5 volts, aí eu utilizei esse relé aqui para alimentar um contato aberto dele com o comum, a fim de estar ligando, E o nosso relézinho aqui é de 5 volts, Então o relé manda o sinal, o Arduino manda o sinal para o relé, e o relé fecha o contato aqui para o meu ventilador ligar. Lembrando que o meu ventilador, como é uma automação, é um controle, o meu ventilador ele só vai funcionar quando a temperatura estiver alta. Quando a temperatura já estiver numa zona de conforto aí, funcionando já dentro da sua normalidade, ele se autodesliga, ok? Bom, agora que eu vou detalhar para vocês como foi o desenvolvimento desse código-fonte, ou seja, da programação desse nosso controlador de temperatura. Então, o primeiro passo aqui é incluir a biblioteca DHT do sensor, do sensor DHT. Essa biblioteca ela não vem junto com o software Arduino quando você abaixa ele, então você tem que fazer aí, extrair da internet mesmo, fazer o download do arquivo dessa biblioteca e colocar aqui no programa, ok? É facinho também de pesquisar, procurar, baixar tudo na internet. O segundo passo depois, que eu fiz aqui foi definir o pino de sinal, que é do nosso sensor, que vai fazer a leitura. Então eu coloquei lá no pino 7 do Arduino e também incluí aqui o nosso líquido de cristal, que é o display, como ele é um controlador de temperatura digital, tem um displayzinho nosso lá
Então eu defini os pinos 12, 11, 5, 4, 3 e 2 ligados no Arduino, que vai fazer com que o nosso display funcione lá. Aí essa variável aqui de temperatura e de umidade é onde vai armazenar as medições, tá? Aqui ficou umidade, tanto aqui como aqui embaixo ficou umidade, porque esse sensor ele também faz leituras de umidade, mas nesse caso, como nesse projeto não foi utilizada a umidade, acabou ficando por aqui, acabei esquecendo de tirar, mas como nós não estamos utilizando, né, eu não estou utilizando nesse projeto, então não vai influenciar, não vai atrapalhar em nada com essa informação, ok? Bom, aí no void setup, coloquei lá no LCD Begin, né, declarando aqui o nosso display, onde 16 representa as colunas e o 2 aqui representa a quantidade de linhas, né, um display 16 por 2. Né? Aí nas minhas duas variáveis de saída vai ser no pino 8, que vai ser o nosso ventilador, e o pino 9, o LED. Void loop, então ele vai, né, posicionar aqui o nosso display. Então a primeira informação que vai estar lá é temp, que é a abreviação de temperatura, igual, né? E aqui dentro desse parênteses é onde vai estar o valor lá da minha temperatura real que o meu sensor vai estar lendo. E depois eu coloquei aqui um C, né, para indicar aí que a unidade de medida é Celsius. E também o próximo passo aqui são as condições. Então, primeira condição aqui, condição if, o que? Se a temperatura, o valor lá da temperatura do meu sensor for maior que 33, o que vai acontecer? Na segunda linha do meu display vai estar lá a informação fan ligado, que é o ventilador, ok? E ao mesmo tempo, lá no pino 9, o meu LED, o que vai acontecer? Onde eu sublinhei aqui o pisca do meu LED, então ele vai ficar piscando essa velocidade aqui de 100 milissegundos, né? Então eu coloquei essa informação que é o monitoramento. Então se passar, vamos falar assim, o ambiente ou o dispositivo que está sendo controlado exceder, esse exemplo eu coloquei de 33 graus, o que vai acontecer? Lá no meu display vai estar essa informação falando que o meu ventilador está ligado porque a temperatura excedeu, e também tem um outro jeito de manifestar essa temperatura, que é o LED piscando lá. E o ventilador, no pino 8, ele vai ligar aqui também, beleza? Bom, assim que a minha temperatura for menor que o 33, o que vai acontecer? O meu LED, lá no LED no pino 9, ele só vai ficar aceso, né? Nível alto, high, ele vai só ficar aceso. Aí eu tenho a segunda condição. Qual é a segunda condição? Se a temperatura for menor que 28, é aí o que acontece, que o meu ventilador vai desligar. Então o meu ventilador ele desliga quando a temperatura baixa para 33. Por quê? Eu acho interessante, vamos supor, se o ambiente lá excede o valor de 33 graus e o ventilador ele funciona, então na hora que ele chegar nos 32, o que vai acontecer? O meu ventilador desliga. E do 32 para o 33 é uma diferença de 1 grau Celsius só, então uma faixa muito curta. Então não é interessante eu fazer com que o meu ventilador ele desligue, né, logo assim com 1 grau só de diferença. Então eu coloquei essa faixa aqui, né, essa amplitude maior, que o meu ventilador ele só vai desligar quando a temperatura for menor que 28 graus. Então ele tem uma diferença de 5 graus Celsius, né? Então tem aí uma faixa bem maior. Então garante aí o melhor funcionamento para esse sistema aí do nosso controle de temperatura, beleza? Então feito isso, o que vai acontecer depois que a sala, o ambiente ou o dispositivo que está com a sua temperatura sendo controlada e monitorada passar, né, baixar dos 28 graus, aí a informação do meu display lá na segunda linha, essa informação ela sai fora e vem essa informação aqui, ok, né, indicando que o dispositivo, o ambiente lá está com a temperatura aí funcionando aí de modo correto. Então agora vamos para a parte final, que vai ser o experimento desse nosso controlador de temperatura. Bom, aqui já deixei meu circuito montado, todos os componentes aqui já estão, né, interligados dentro do circuito, ok? E aqui no meu display está me mostrando lá, meu sensor está lendo nesse momento uma temperatura de 22 graus Celsius. Na linha de baixo do display, né, tem lá a informação que está tudo ok.
O meu LED também ele está aceso, então tá tudo aqui, a temperatura aqui tá tudo dentro da normalidade, de acordo com o que eu coloquei lá no programa, ok? Bom, então eu vou pausar o vídeo aqui, porque eu vou colocar um ferro de solda próximo do meu sensor, para que ele consiga aí absorver esse calor, medir esse calor na verdade, e fazer com que a temperatura aumente e vocês possam ver o funcionamento do meu ventilador aqui, né? Então ele só vai funcionar de acordo com o programa, ele só vai funcionar quando a temperatura ela for superior a 33 graus. E depois ele vai se autodesligar quando ela for inferior a 28, né? E também o LEDzinho nosso ele tem que ficar piscando lá, ok? Então tá tudo normal, tudo ok. Vamos fazer agora a parte 2 do nosso experimento. Bom, vamos aqui fazer a simulação do nosso projeto. Então eu coloquei um ferro de solda, aproximei um ferro de solda próximo ao meu sensor. A temperatura estava de 22, então ela já vai aumentando lá conforme o nosso display vai mostrando. 26. Então na hora que ela exceder esse valor de 33 graus, o que vai acontecer? Liga o ventilador e o LED começa a piscar, certo? E meu ventilador ele só vai se autodesligar também quando a temperatura for inferior a 28 graus. Então estamos se aproximando lá do set point. Olha lá. Ligo o meu ventilador, certo? A temperatura está superior a 33, o meu LED está piscando. Eu vou retirar aqui o ferro de solda. O display também apareceu com a informação que o fan, que é o ventilador, está ligado. E a tendência agora é a temperatura ela diminuir. O ventilador ligado, refrigerando aqui o nosso sensor. Olha lá. Quando a temperatura ela é menor que 33, indica lá que o sensor ele já está dentro da temperatura normalizada. E eu coloquei uma extensão maior para o meu ventilador estar desligando. Então o ventilador só vai desligar quando a temperatura aqui no sensor for inferior a 28. Aí ele se auto-desliga. E o LED nosso está aceso. Passou de 28, é para ele se auto-desligar. Isso. Desligou o ventilador, aquela informação onde estava fã ligado saiu e entrou o OK. Então tudo normalizado, ou seja, com esse projeto faz com que o ambiente que está sendo controlado ou algum dispositivo eletrônico que está sendo controlado não exceda a temperatura de 33. Toda vez que exceder, o ventilador ele se autoliga e também se autodesliga, né, a fim de manter essa temperatura sempre abaixo de 33 graus. É isso aí, pessoal. Então, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho. Para maiores informações também, deixe nos comentários, que estamos à disposição para estar ajudando e incentivando as pessoas aí a estarem participando e também conhecendo novos projetos, interagindo aí com a automação e eletrônica, ok? Muito obrigado para você que acompanhou até o final, um forte abraço.